Existem pessoas que nunca chegam a ser os melhores. Vocês podem fazer lista e dificilmente vão colocá-la no topo. Mas elas têm a capacidade de aparecer e escrever seu nome na história. Nesse vídeo especial, vamos falar sobre a carreira de Eli Manning, o maior quarterback da franquia New York Giants. Antes, deem um like, comentem, compartilhem e ajude a espalhar a palavra porque esse vídeo deu um baita de um trabalho. Filho de Art Manning, Eli nasceu em Louisiana enquanto seu pai jogava ainda pelos Saints. Ele era 5 anos mais novo que Peyton e Cooper, então não tinha a mesma interação com os outros dois, que tiveram uma história bem mais próxima e mais junta entre os dois com o futebol americano. Sendo um recruta de pedigree altamente talentoso, várias faculdades ficaram de olho no QB, mas ele escolheu jogar para o Ole Miss, porque era a faculdade onde seu pai tinha feito história. Eli já falou da admiração que ele tinha pelo Peyton e que queria seguir os passos do irmão sendo campeão e primeira escolha do draft da NFL. Mas existia sim uma pressão por levar o programa de Ole Miss tão longe quanto Peyton levou Tennessee. No seu primeiro ano no college, Eli foi preso por embriaguez em público. Não dá para julgar muito ele aqui porque muitos que estão vendo o vídeo cometeriam esse crime se estivessem morando lá. Mas o choque da prisão fez com que Eli levasse as coisas mais a sério. Bem introvertido, ele era uma figura enigmática. Não dava para enxergar as aspirações dele. Após esse episódio, o head coach de Ole Miss, David Cutcliffe, o chamou para uma conversa perguntando o que ele queria da vida, quais eram seus objetivos. E Eli respondeu: "Eu quero ser o melhor que já passou aqui pelo programa." Os 2 primeiros anos da universidade foram esquentando o banco. Ele entrava poucos snaps nos jogos. Mas tudo mudou no Music City Bowl, quando ele entrou no quarto período e Ole Miss perdia de 49-16. His backup, by the way, has the surname Manning, and if it sounds familiar, yeah, you're right. That Manning. Miller, incomplete, intended for Hurd. Foi uma corrida de 22 pontos seguidos e o jogo terminou 49-38. Uma derrota, mas que veio com o sentimento de que os próximos anos seriam diferentes. Em sua carreira em Ole Miss, foram 47 recordes quebrados, tirando metade dos recordes de seu próprio pai. Eli lançou para mais de 10 mil jardas, venceu jogos contra Alabama, LSU e Auburn em seu último ano, liderou a universidade a sua primeira temporada de 10 vitórias nos últimos 32 anos e uma vaga no Cotton Bowl. Lá, Eli já mostrava frieza em seu jogo. Ole Miss perdia por 14-7 até o QB converter 2 terceiras descidas longas e aí foram 23 pontos seguidos. O jogo acabou 31-28 e David Cutcliffe viu Eli realmente se tornar o melhor jogador da Universidade de Mississippi. No offense to Archie at all, but Eli Manning, in my opinion, is the best football player that ever played at the University of Mississippi. Se declarando para o draft de 2004, Eli conseguiu o que queria. Seguiu os passos do irmão Peyton e era cotado como a primeira escolha geral. Mas havia um problema: o time que possuía a primeira escolha geral era o San Diego Chargers. E o quarterback não queria ser escolhido por eles. Nas entrevistas pré-draft, a equipe se reuniu com o jogador e ele pediu para não ser draftado por eles. Disse que manteria segredo, mas que não queria jogar pela equipe da Califórnia. Acontece que não houve sigilo nenhum e a informação vazou, transformando o draft de 2004 em um dos drafts mais famosos da história. Haviam 3 grandes prospectos como QB da época: Eli Manning, Philip Rivers e Ben Roethlisberger. E o cenário era o seguinte: os Chargers, os Giants, os Browns e os Steelers eram os times que estavam interessados em quarterback. Eli claramente era o prospecto número 1 desses times. E com a informação de que Manning não queria jogar pela equipe de San Diego, os Browns tentaram subir da 7ª para a 4ª posição, negociando com a equipe de Nova York, caso Eli estivesse lá. Acontece que nesse caso, os Giants não deixariam Eli passar. A equipe tinha Eli acima de todos os prospectos, mas estavam pretendendo selecionar Big Ben para ser seu franchise quarterback. No dia do draft, ignorando o pedido do jogador, os Chargers selecionaram Eli. With the first choice in the 2004 NFL Draft, the San Diego Chargers select Eli Manning, cornerback, Mississippi. Eli, gerando uma das fotos mais icônicas de toda a história do draft.
A equipe fez isso pois sabia do interesse dos times pelo jogador, o que fazia o seu valor aumentar. Passada a escolha número 2 e 3, os Giants estavam no relógio e não houve negociação no momento da escolha. E o GM Enya Corsi apertou o gatilho e selecionou Philip Rivers, sabendo que a equipe da Califórnia tinha interesse no jogador. Logo após a escolha, as equipes fecharam uma troca. Os Giants enviariam o Rivers uma terceira rodada do mesmo ano, mais uma primeira e uma quinta de 2005, e receberiam Eli Manning. Anos atrás, se descobriu por que Eli não queria ir para São Diego, coisa que ele não chegou a falar na época do draft. Basicamente porque ele não achava que a equipe de San Diego tinha uma estrutura boa e não confiava no plano deles. I was just worried about the Chargers organization at the time, and you know what? I felt it was the right decision. Em sua primeira temporada, Manning não foi o que se esperava. Os Giants ainda tinham Kurt Warner no elenco e esperaram até a semana 11 para que o colocassem como titular. Em sua estreia, ele lançou seu primeiro TD para o tight end Jeremy Shockey, mas acabou perdendo o jogo. Derrotas foram a tônica de sua primeira temporada, incluindo um jogo contra os Ravens onde ele terminou com um pass rating de 0, sendo até bancado no meio da partida. Sua primeira vitória veio no último jogo da temporada contra o Dallas Cowboys, que foi o seu primeiro jogo lançando para múltiplos touchdowns. Em sua segunda temporada, as coisas foram um pouco diferentes. Foram altos e baixos, sim, mas Eli teve boas atuações e já mostrava o seu lado clutch, embora muitas vezes foi clutch por não conseguir matar o jogo antes. Eli foi top 5 tanto em jardas quanto para passes para touchdown. O time terminou 11-5 e em primeiro na NFC East, indo aos playoffs, mas perdendo de 23-0 em uma péssima atuação dele. Em 2006 nós tivemos nosso primeiro Manning Bowl, onde Eli enfrentou os Colts de seu irmão Peyton, esse saindo vitorioso. E apesar da derrota, os Giants começaram um ano muito bem, mas após perderem seu principal wide receiver e seu left tackle no meio da temporada, o quarterback despencou de produção e junto com ele, o time também. Saindo de um 6-2 para um 8-8, conseguiram uma vaga nos playoffs enfrentando o rival divisão Eagles. Eli jogou muito melhor esse jogo do que na temporada passada, mas os Giants perderam com um field goal no final do jogo. Detmer just re-signed, puts it up, and Akers drills it. The Eagles have defeated the Giants. O ano de 2007 foi o ano do Vail Racha. O time tinha uma ótima defesa e Eli fez um ano de montanha-russa. Embora tivesse tido grandes jogos, houve pressão na mídia, inclusive perguntando para o dono do time se o QB viu que era preciso para liderar e ajudar o time a ganhar um título. Houve um jogo que ele lançou 4 interceptações, sendo 3 delas pick sixes. 5 players in NFL history with at least 10 defensive touchdowns. Chad Greenway making like Ziggy Wells, taking the house like your owner. Oh my goodness. Another pick six. Yeah, Eli got to start making some tackles. The Vikings. Entretanto, o time acabou com 10-6 e foi aos playoffs. No último jogo da temporada, os Giants pegaram o invicto Patriots, e Eli começou a demonstrar que dessa vez poderia ser diferente. Em um jogo incrível, os Giants perderam de 38-35, mas caíram de pé. To the right. Manning for Burris. Touchdown Giants. Giants brought a lot of game into this one. They played their guys and they played it to win, and they just came up a little short, 38-35. E no primeiro jogo de playoffs da pós-temporada, um jogo contra Tampa Bay. In this league, talent wins games. Right now, Tampa rested their players and they're healthier. Going with the Bucks. We would choose. I'm gonna go with the Bucks. The lead dog. I'm gonna go with Tampa. You're the weasel. Ron DeBarber, quarterback dos Bucks, chegou a provocar Eli antes do jogo. Mas o QB teve um jogo perfeito e ganharam de 24-14. That'll do it. The ball game is over. The New York Giants have come to Tampa and defeated the Buccaneers 24-14. Na semana seguinte, enfrentaram o rival de divisão Cowboys, em Dallas. Novamente, entravam como zebras. Yeah, I'm going with the Cowboys. I'm still laughing at Frank's piece. That's funny. Dallas. All right, Jimmy? They copied off of me. I'm taking Dallas. Jerry Jones chegou até a reservar 2 ingressos para cada jogador do time deles no final da conferência. Manning liderou o drive da virada no último minuto do jogo e os Giants venceram por 21-17.
E agora iriam para Wisconsin enfrentar o franco favorito Packers de Brett Favre. So who wins the game? What do you think? You're picking the Packers by how many? I am. I'm picking the Packers right now, and I don't think it's going to be close. E num dos jogos mais frios já jogados no Lambeau Field, Eli entrou on fire. Ele e Plaxico Burress, que havia sofrido a temporada inteira com lesões, estava em perfeita conexão. Foram 11 recepções quebrando o recorde da franquia. Burress down the field, Plaxico Burress, another big catch. Burress even got turned around. Takes pretty good time in between the quarterback and receiver in order. 2nd and 10, Manning looked right, now left. Airs it out down the sideline, hit Toomer, and the catch is made. At the 12, trying to get the ball snapped so it won't be reviewed. Charles Woodson, that... O jogo foi para a prorrogação e depois de perder 2 field goals, o kicker Lawrence Tynes acertou um para ganhar o jogo. Missed his last 2. Can he send the Giants to the Super Bowl? The kick is good, and the Giants are going to the Super Bowl. 23-20 e os Giants estavam no Super Bowl. Eles iriam enfrentar o Patriots, que estavam 18-0 a um jogo do campeonato invicto. England, I think, will win this game. New England's going to win the game 28-17. I'm thinking New England 27-24. I think it's a lot more points than that. 42-28. I think. O plano do jogo era basicamente não deixar o Brady jogar, fazer pressões e controlar o tempo no ataque. E deu certo. Um dos melhores ataques da história foi segurado a 7 com um placar de 7-3 para New England até o final do terceiro período. O jogo não estava dos mais empolgantes até o quarto período. Foi então que os Giants fizeram um touchdown no play action para David Tyree. O fato engraçado é que o wide receiver tinha tido um dos piores treinos possíveis até o Super Bowl. David Tyree had the worst practice in the history of practices at any level. I've never seen anything like it. Então os Patriots fizeram 14-10 e o time de Nova York precisava marcar um touchdown nos próximos 2 minutos e 42 segundos. Foi nesse drive que aconteceu uma das jogadas mais icônicas da história. O helmet catch. This is the position you want to be in. This is it. You got a chance to win the Super Bowl. The ball is in our hands in a 2-minute drive in the game. As crazy as it sounds, but you'd rather be down 4 points than down 3 points. The reason for that is if you're down 3, kind of once you get into that scoring position, you get conservative and you settle for the field goal. Down 4, you got no option. It's touchdown or nothing. Direct snap to Manning. Back to throw. The rush. Gonna be hit. Gonna be sacked. No, he got out of it. Now he fires downfield, and it is caught at the 24-yard line. How in the world did he do that? What a play by Manning! He runs up to Mike Tyree, calls a timeout, and what a catch by Tyree with 58 seconds to go. I feel my jersey getting tugged. They're grabbing on, and I'm thinking, oh no. He's getting sacked, and I'm like, oh, this can't get sacked right now. The first person I see is Chris Snee standing in front of me. And I, for one split of a half a second, I think, maybe I should throw the football to him. That got out of my mind immediately. And I said, I just got to keep my feet pumping and maybe something will happen. Eli falls in practice and trips when nobody's even around him by himself. And that is fact. And Eli keeps his feet. I looked downfield just for somebody. Can't say I saw David Tyree. I saw a white jersey in the middle of the field, and I said, I got to try to make something happen. As you know, throw the ball over the middle of the field. If the ball's high, nothing good comes out of it. Why do you throw the ball in the middle of the field like a Hail Mary? Are you kidding me? Now I see David Tyree go up. I see kind of the way that he's got the ball. And it's in one hand on the side of his helmet. This guy clamps it to his helmet with one hand and then brings the other hand back and pins it and lands on his back and keeps the ball off the ground. That right there let me know we're going to win this game, because for something that magical to happen in a season that's been so magical, you could not lose. Depois disso, o Patriots sentiu o balde de água fria e os Giants ganharam com um TD de Plaxico Burress. Eli foi o MVP do jogo e os Giants eram os campeões. Regain the lead, and
Brady, and the Giants, with the most improbable win, have won Super Bowl 42. Giants are the Super Bowl 42 champions. Na temporada de 2008, os Giants da temporada regular pareciam os Giants dos playoffs. Grandes jogos, Eli liderando times em vários drives da vitória, e foi nessa temporada que ele conquistou seu primeiro Pro Bowl e foi até nomeado NFC Player of the Month em novembro. Com a Seed 1 e a bye week, a franquia recebeu o Eagles em Nova York, mas dessa vez sem mágicas, apenas frustração. As the Giants start at their own 13, and this one's picked off by who else? Asante Samuel. Samuel is down in number 1 seed has fallen in the NFC. 23-11 para a equipe de Filadélfia. Mesmo com a derrota, o playoff run e a última grande temporada foram a justificativa para que Eli assinasse uma extensão contratual. 6 anos, 97,5 milhões. Na temporada de 2009, os Giants foram decepcionantes. Cheios de altos e baixos e terminaram 8-8, não indo aos playoffs. Apesar disso, Eli colocou o seu maior número de jardas até então e touchdowns na carreira. 4.021 jardas e 27 touchdowns. Em 2010, vimos um time melhor, que novamente não foi aos playoffs, mas fez um recorde de 10-6, que em muitos anos seria o suficiente, mas esse não foi. Novamente, os números de Manning tiveram um acréscimo. Foram 31 touchdowns, mas também um maior número de interceptações com 25. Deshaun Jackson gets a block! Are you kidding? Deshaun Jackson still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable! No time left. Eagles win. Na temporada de 2011, durante uma entrevista de rádio, Eli disse acreditar estar no top 10, top 5 QBs da liga, colocando-se na mesma prateleira que Tom Brady. Is Eli Manning an elite quarterback? Are you a top 5, top 10 quarterback? Yeah, I think I am. Are you in the Tom Brady class? Yeah, I consider myself in that class. I wasn't trying to, cause a big deal. I wasn't trying to make a statement. He asked me a question. I answered it. I really didn't think anything of it. I think I answered the question honestly because I knew, hey, I'd thrown for 4,000 yards. I'd thrown for over 30 touchdowns. All I had to do was discipline myself to eliminate those bad decisions. That was my intent for the offseason. Isso obviamente gerou uma polêmica, ainda mais vindo de uma temporada liderando a liga em interceptações. Nessa temporada que marcou a breakout season de Victor Cruz, o wide receiver que surgiu após Dominic Hickson perder a temporada com uma lesão no joelho. Ele foi second team All-Pro esse ano. Foi uma temporada regular complicada e em dezembro o treinador Tom Coughlin batalhava pelo seu emprego. We're 6-6, we're going to Dallas. If we lose that game, Coach Coughlin might be fired. Eli novamente começou a ficar on fire, incluindo um jogo de vida ou morte contra o Cowboys, que garantiu que o treinador terminasse a temporada. Ele garantiu mais um Pro Bowl esse ano. E com o pior recorde entre os melhores, os Giants foram para a pós-temporada na NFC. Novamente, os underdogs começaram uma corrida surpreendente. No wildcard contra o Falcons, Eli lançou para 3 touchdowns e o time segurou o Atlanta a apenas 2 pontos. Takes the snap, he's back to throw. Steps up over the middle, Nick's wide open at the 40. 45, runs through a tackle. There goes Nick, gallops over another. He's gonna score. 20, 10, 5, touchdown Giants. 72 yards. Giants are on to the divisional round and a trip to Green Bay against the Packers. Agora eles enfrentariam o melhor time da NFC, contando com o MVP da temporada, Aaron Rodgers, no Divisional Round. O time teve um começo arrasador, incluindo um touchdown e uma Hail Mary no fim do primeiro tempo. Essa, inclusive, foi a primeira Hail Mary lançada por Eli na carreira. Giants are going to run another play without a timeout. 6 seconds to go. Manning back, steps up, heaves one down the middle of the field into the end zone, and Nix makes the catch for the touchdown. Never had much success with that play, so it was a good time and a good situation to hit my first Hail Mary. O jogo terminou 37-20. Indo para o final de conferência contra os 49ers, os fortes ventos da Califórnia não atrapalharam os arremessos de Manning. Foram 52 tentativas para 32 passes completos, 316 jardas e 2 touchdowns, mesmo sendo sacado 6 vezes no jogo. 20-17 na prorrogação,
Eli e os Giants iriam para o Super Bowl novamente contra o New England Patriots. No jogo, os Giants só marcaram um touchdown nos 3 primeiros quartos, e Brady parecia o dia dele. Takes the snap, he's back to throw, he's under pressure, and he's going to get, now he runs out of the sack, and now Brady rolls to his right, throws a deep ball downfield for Gronkowski, jump ball, intercept. Infelizmente para ele, na sequência, um dos passes mais importantes do jogo foi dropado por Wes Welker, o que gerou a famosa frase da Gisele: "O meu marido não pode passar e pegar a bola ao mesmo tempo." O jogo estava 17-15 para os Patriots e Eli receberia a bola com 3 minutos e 46 segundos no relógio. Situação similar ao do Super Bowl 42. Finds the pocket, deep ball down the left sideline, and it's going to be caught. Was he inbounds? Yes! Manningham on the sideline. The officials say he got his feet in at midfield. Wow. It's first play, and you're just hoping to get a completion. First play of a 2-minute drive, just, hey, get the ball out. And, they played it pretty well, had everything covered to the right, and really don't have anybody else getting out into the route. So I come back left to Manningham. As I'm making a throw, I know it's going to be tight, so you kind of make one of these throws where it's either he catches it or nobody, and it's going to be wide enough where it's out of bounds, and he does a great job, making that catch, keeping his feet in bounds while you're about to take a hit from a safety. Fortunately, put it in the right spot, and he was able to hang on to it. The throw is probably the best Eli throw I've ever seen. I'm sure somebody will argue me on that because he's made a lot of great ones, but that one, he put that ball where only Mario can catch it. We had this narrative all season, is Eli elite? Show me something that's more elite than that throw in that moment. I'll wait. That was such a huge play in a 2-minute drive, and you get a chunk play right off the get-go. Just a great way to start a drive right there and just completely flip the field position. And so now, there's a little bit more pressure on New England. They got to be a little bit more aggressive, so we're able to hit a slant to Akeem. Nix has got it inside the 20 and tackled at the 18-yard line. We check to screens, and, they go covered 2 one time. We run the ball. It's just a very efficient 2-minute drive. And Faltando 1 minuto para o fim do jogo, os Giants não queriam devolver a bola para o Patriots. Eles queriam correr, fazendo New England gastar o relógio e ou chutar o field goal ou marcar um touchdown com poucos segundos faltando. Mas o time de Boston abriu para que Ahmed Bradshaw entrasse na endzone e o jogador hesitou, mas acabou marcando um TD sentando na endzone. At that point, it pops in my head saying, they're going to let us score right here. I'm walking to the line of scrimmage, and I stop, and I think about going to tell Ahmad, if they let you score, don't do it. Then I start thinking, well, what if he messes up or doesn't know what I'm saying and he fumbles, or if he goes down right when I hand him the ball at the 8-yard line. So I'm not going to say anything. I'm just going to let it happen. Get the ball snapped, and I can tell right away they're not going hard. So I'm going back. I'm handing him the ball, and I'm yelling, don't score, don't go in, don't go in. He's given the Giants the lead here in the Super Bowl, but it was an almost reluctant touchdown by Bradshaw. It's not your typical great play. We just had a great chance to win the Super Bowl. It's kind of like, should he have gone down there? Should he have scored? Am I happy? Am I upset? Kind of what's the emotion I want to feel right now? But ultimately, you'd rather score a touchdown than settle for a field goal. Ainda teve uma tentativa de marcar um Hail Mary. Brady's under pressure. Brady's chased. Brady heaves one down the middle of the field. You just see that ball up in the air forever. It all seemed to be happening in slow-mo. It felt like it was in the air for a lifetime. It feels like it's still in the air right now. Into the end zone, a jump ball. And I just watched KP, I watched Dion, I watched all them boys just jump for that ball. The ball was tipped. I kind of see the ball, get hit, and then I lose it. And then finally, a second later, I kind of see it dribbling on the ground. Incomplete, and the ball game's over, and the Giants have won Super Bowl 46. Mas nada feito. Os Giants foram campeões novamente e Eli ganhava seu segundo Super Bowl MVP. I also just wanted to give thanks. The first person to congratulate me and come hug me and celebrate me was good old Eli. And I got a wonderful shot of that in my house of, me holding up my arms in celebration and Eli being the first person that congratulated me. And that culmination of that moment was pretty damn sweet. But I literally grab it and I'm just like, this thing, like, I can't believe I'm holding this. You know what I mean? Like,
that feeling and that emotion was just like, it was just the most pure, genuine emotion that I could have in that moment. Because I was just like, man, I come a long way and I'm holding this Lombardi up on this stage. You can't ask for a better moment. It was just such a fun ride there to, rise to the occasion and so many opportunities to win. Just the feeling you have for your family, for your friends, for your ownership, and for each player. And to obviously cap it off with the victory, and that's pretty special. 2012 já foi uma temporada típica de Manning. Alguns jogos incríveis e outros jogos cheios de interceptação. Novamente, a equipe começou muito bem um ano com 6-2, mas a segunda metade da temporada foi bem ruim, terminando com um recorde de 9-7, mas dessa vez não o suficiente para chegar aos playoffs. Ainda assim, Eli garantiu seu terceiro Pro Bowl na carreira e terminou a temporada com 3.948 jardas passadas, 26 touchdowns e 15 interceptações. Foi também o melhor ano de proteção ao passe da carreira de Eli. Já em 2013, Eli teve o pior ano da sua carreira. Foi também o pior início dos Giants desde 1976, com 6 derrotas nos 6 primeiros jogos. Além disso, ele teve vários jogos de múltiplas interceptações. Foram 12 nos 5 primeiros jogos da temporada, incluindo um jogo de 4 interceptações contra os Broncos, novo time de seu irmão Peyton. E um jogo de 5 interceptações contra os Seahawks, na época da Legion of Boom. Foram 27 interceptações na temporada, maior número da liga desde Brett Favre em 2005. O Giants terminou a temporada 7-9. 2014 não foi estatisticamente um ano ruim para Eli, mas o time não estava bem. Foram 30 touchdowns e 14 interceptações, mas pior recorde do time desde a temporada de calouro, com 6-10. Entretanto, Eli teve o reforço do calouro ofensivo do ano, Odell Beckham Jr. He's not even getting a hand on Lynch. This time it's blocked up. This time Manning going deep for Beckham Jr. Did he catch it? He did! Oh my goodness. What's the leaping ability? Oh. Well, let's see where he brings this in. Possession there. That's a great catch. Phenomenal catch, Jim Harbaugh. Em 2015, o QB assinou uma extensão contratual de 4 anos e 84 milhões. Mas o time não foi muito diferente. Novamente, um recorde 6-10 que culminou na demissão de Tom Coughlin. There's some things you can't control, and I think the Mariners and the Tisch know how I feel about Coach Coughlin and the respect I have for him, and I think he's done a great job, and he definitely has not failed. I feel that we as players and we failed him by not playing to the level that we could. Foram 35 touchdowns e o maior pass rating da carreira de 93.6. 2016 foi a primeira temporada de Ben McAdoo como treinador dos Giants. Manning não teve números incríveis, mas ultrapassou John Elway, se tornando o 7º QB com mais touchdowns de todos os tempos, com 302. Ele ainda passou seu irmão Peyton em um recorde não tão bom, o de jogos com pelo menos 3 interceptações. Ele completou 22 jogos nessa temporada. A equipe terminou a temporada com um recorde 11-5 e estava de volta aos playoffs da NFL, a última vez tinha sido em 2011. A equipe de Nova York foi até o Lambeau Field jogar contra os Packers. Jogo esse que ficou marcado pela foto do barco. Ela jogou bem o jogo, mas seus recebedores tiveram muitos drops e o jogo terminou 38-13 para os Packers. E esse foi o último jogo de pós-temporada de sua carreira. Nessa temporada ele ainda recebeu o prêmio Walter Payton Man of the Year, que é o prêmio dado aos jogadores por seus trabalhos voluntários de caridade. 2017 foi o começo do fim. Manning já apresentava um declínio técnico e, diferente da temporada passada, o time ia muito mal. O técnico McAdoo ia de mal a pior com o time e perdeu o vestiário quando na semana 13 decidiu bancar Eli, acabando com um streak de 210 jogos como titular na temporada regular para colocar o backup, Geno Smith. 3 more guys, 3 more. How hard is this hitting you emotionally? That's hard. It's been a hard day to handle this, but hang in there and figure it out. Apesar disso, o QB voltou a ser titular da equipe na semana seguinte e passou John Elway na lista de jardas passadas na história. O time terminou 3-13,
ocorreu a demissão de McAdoo e começaram as especulações de que Eli seria cortado. O novo técnico Pat Shurmur desmentiu os rumores, mas o fato é que o QB já apresentava um declínio grande e a franquia de Nova York passava por problemas de gerenciamento. Em 2018, um recorde de 11-5 e o último lugar de novo na divisão. No draft, os Giants selecionaram o quarterback Daniel Jones, sinalizando que essa seria a última temporada de Manning pela franquia. With the sixth pick in the 2019 NFL Draft, the New York Giants select Daniel Jones, quarterback, Duke. So they do love a quarterback, and it's the kid from Duke. Daniel Jones is coming to... Já que também era seu último ano de contrato. A carreira de Eli como titular durou até a semana 3, quando o técnico Shurmur optou por colocar Daniel Jones contra o time de Tampa Bay. Manning ainda jogou 2 jogos como titular, quando Daniel Jones sofreu uma lesão. Sua última aparição em um prime time, um Monday Night contra o Eagles, e sua despedida do MetLife Stadium contra o Dolphins. Eli, the best QB in Giants history. Eli Manning. Eli Manning. Hey, be great. Let's go. Let's go. Go. Be great, man. That's right, man. That's it all day. All day, man. All day. Don't let up. Don't let up. All day. Ladies and gentlemen, at quarterback, number 10, Eli Manning. And now Alex Tanney is going to come into the ball game to replace Eli Manning. Close it out. He gets a big hug and a standing ovation here at MetLife Stadium. Dad Archie's here, Mom Olivia. 2-time Super Bowl MVP. So many thrills for Giants fans, all the fourth quarter comebacks. Pretty cool stuff for Eli Manning. Getting to leave as a win. Every single game of his career, every time he showed up, he was ready to go, healthy and ready to go. Waves to the fans as they show him on the board. The clock winds down to 0, and Eli Manning's possible final start ever at MetLife Stadium. The Giants end a 9-game losing streak. They beat the Dolphins 36-20. Em 22 de janeiro de 2020, Eli anunciou oficialmente sua aposentadoria numa coletiva de imprensa. Farewells. But as the clock round down on our win against the Dolphins this season, I ran to my favorite place in the stadium, the tunnel. I waved to our loyal fans, and then Abby and my kids ran out to meet me. That was my farewell, and a moment I'll cherish forever. There won't be any more tunnel moments for me, and I'll truly miss them. I'll miss standing in the shadows, staring out into the field before a game, surrounded by my teammates, and knowing all the hard work we put in. I'll miss hearing the first roar of the crowd, triggering the knowledge that we had been given one more opportunity to go win a football game. It's impossible to explain the satisfaction, actually the joy I've experienced being a Giant. From the very first moment, I did it my way. I couldn't be someone other than who I am. Undoubtedly, I would have made the fans, the media, even the front office more comfortable if I was a more rah-rah guy, but that's not me. Ultimately, I choose to believe that my teammates and the fans learned to appreciate that. They knew what they got was pure, unadulterated Eli. I don't have any regrets, and I won't look in the rearview mirror. Would we have liked to have won more games or championships? Of course we would have. There were tough times that I learned and grew from, but I always knew the level of effort and sacrifice that my teammates and coaches made. We did all we could do every week. I choose to leave this game with only positive memories. Why harp on the not-so-proud moments? Where's the value in that? If there are going to be endless echoes, choose the good ones.
For now, I'll focus on the touchdowns, the wins, celebrations with teammates, family, and friends, and sharing a cold beer in the back of a bus after a big game. I'll remember the OTAs and training camps. I'll remember the special people that make this organization what it is. During the past 16 years, many of the faces have not changed. From the film people, the equipment managers, the community relations department, and those in the cafeteria and the training room. Each of them have become like family to me. I've watched as they've gotten married, and I've seen their kids grow. I'll miss the people, and I'll miss the life experiences that we've shared. I'll remember conversations with coaches, game planning, and meeting rooms. Those are unique memories that I treasure, and ones I'll relive with teammates for decades from now. When you win championships, you have a special, unbreakable bond with teammates. When you see them, you give them a hug, and you hold it just a little bit longer because of that unique connection with those special people. Many became friends that will last a lifetime. I was excited to come to New York. When I make a decision, I'm determined to make it work. Abby and I became active members in our community, whether as parent volunteers for our kids' sports teams or supporters of local charities like Tackle Kids Cancer, March of Dimes, and Guiding Eyes for the Blind. I don't have a single regret, and ultimately, I think that it worked out for you and for me. We supported our community in the past, today, and since we're going to be sticking around here, we'll continue to support this community in the future. It's rare to have the privilege of playing an entire career with one organization. I'm proud to be one of the few, but even more so that it was as a Giant. There are a few people that I want to thank. Of course, the mayor and the Tisch family. You can be confident that no one has loved and appreciated wearing the Giants uniform more than I have, and that will never change. To Ernie Accorsi, 16 years ago, Ernie made the trade that made me a Giant for life. Thank you so much. To Coach Tom Coughlin, thanks for teaching me the work ethic, the discipline, and the value of team above all else mentality. To Coach Kevin Gilbride, thanks for always having my back and trusting and supporting me through my entire career. And of course, to all my teammates, if I named them all, it would take forever and no one would recognize me if I did. What I will say is that the best thing about playing all these years is the number of teammates that I can call real friends. And of all those friends, I'm lucky enough to have a few that have become as close as brothers. And of course, my family. I don't think I need to make public comments for my family to know how I think about them. But Abby, and to Ava and Lucy and Caroline and Charlie, you are my rock. And to the Giants fans, you are definitely unique, but I love you for that. I'm walking away today feeling like a New Yorker, well, at least a Northeasterner. And that says a lot about a guy from New Orleans who went to Ole Miss. Since I've only been here, I'm biased when I say that the New York Giants are the greatest organization in the NFL in how they treat players, coaches, and personnel. The team's driving commitment to win football games. It's a rarity, but here, team always comes first. It's been an honor to be a part of this family, and I hope that I've represented the organization in the way that you wanted me to from my first day to my last. For most of my life, people have called me easy. Believe me, there is nothing easy about today. Wellington Mara always said, once a Giant, always a Giant. For me, it's only a Giant. Thank you so much. John Mara, dono do time, também anunciou que iriam aposentar a jersey de número 10 e que Eli seria colocado no Ring of Honor, um hall da fama da equipe. A cerimônia aconteceu em 2021, durante o intervalo do jogo contra os Falcons. Aposentado, Eli ainda apresentou junto com seu irmão Peyton uma das transmissões mais legais dos últimos anos, o Manningcast na ESPN.
Yeah, speaking of wrestling. That is an accurate picture, actually. That's an oldie. That was a couple years ago. They could use my real body. They had to put your head on the Rock's body. Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem um like, compartilhem, comentem para ajudar na divulgação desse vídeo. Valeu por ficar até aqui e tchau!